do Celuz, que será realizada no período de 15 a 29 de junho de 2019, sob o tema Amor, Imbatível Amor. Este evento congrega a 43ª edição do ENTPG, do Encontro de Trabalhadores e Participantes de Grupos de Estudos do Celuz. A 15ª edição do Inspirarte, evento de arte espírita da juventude do Celuz. A 15ª edição do ENCRIC, Encontro da Infância do Celuz. E a 7ª edição do ciclo de palestras. Os eventos citados aprofundam o tema Amor, Imbatível Amor. E a nossa jornada começa neste sábado e domingo com a 40ª edição do ENTPG. Antes, faremos a leitura de uma mensagem e, na sequência, convidamos o nosso irmão Newton Albuquerque para fazer a nossa prece de abertura. A nossa mensagem intitula-se Amor, Imbatível Amor, de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É o tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas, quando o real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se atura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem antibaixos emocionais. Une as pessoas, porque reúne almas, identificando-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o seu profundo, o eu profundo. Não se impõe, porque é espontâneo como a própria vida, e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável, suavemente. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Newton Albuquerque. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Vamos mergulhar, nos conectando com o nosso Criador, nos conectando com Jesus, nos conectando com a espiritualidade superior, na dimensão
que abarca esta instituição, vindo da nossa casa querida, edificada e mantida por esses corações amorosos que nos acolheram na dor, que nos acolheram na busca pela libertação das nossas algemas, que nos acolheram nos momentos mais difíceis, que clarearam-nos quando chegamos na escuridão, que nos esclareceram como chegamos na ignorância ou perdidos em valores que não nos levavam à verdadeira contemplação da vida. Agradecer ao Pai pela oportunidade de despertar em mais essa vida que Ele nos concedeu, com a sua misericórdia infinita, o seu amor sem fim, a nos permitir que pudéssemos chegar aqui, já com o discernimento de saber o que viemos buscar, e que nos move já é o amor, o que nos move já é a certeza do caminho que irá assim nos conduzir a encontrarmos a nós mesmos e a encontrarmos essa força divina que encontra-se em nós como suas criaturas. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido e ter nos trazido aqui com os nossos olhos a poder contemplar essa bela paisagem que nos dás na vida, esse sol que nos aquece e tudo, Senhor, que nos permite vir aqui. Que possamos nos conectar primeiramente conosco na busca dessa divindade que está em nós e no contato com o nosso semelhante, o nosso irmão aqui encarnado, a estreitarmos nossos laços e assim nos congregarmos em mais esse encontro, Senhor. E permitir também nessa conexão com os nossos irmãos desencarnados, nas suas diversas falanges e caravanas, atraídos por essa iniciativa de amor, que traz, Senhor, o nosso irmão do sul do nosso país, a nos congregar no calor do norte, juntamente com nossas irmãs que representam a nossa ligação com a Fundação Allan Kardec, nessa irmandade tão saudosa e prazerosa e tão harmoniosa que vem se construindo. E assim nos conectando com as diversas correntes do bem, Senhor, te pedimos pelo nosso evento. Envolve esta instituição, envolve aos nossos palestrantes, envolve a nossa jornada de amor, Senhor, e que permaneças conosco e nos auxilia a despertarmos cada vez mais para esta luz que Tu nos dá e que está dentro de nós, que é o amor. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco, que assim seja. Obrigado. Teremos nesta manhã neste evento que começa hoje, a família Celuz, ela reúne a infância, a juventude e os adultos num grande banquete espiritual de 8 dias, com muito aprendizado, reflexões, crescimento, arte, alegria e muita integração. E é com muita alegria que nós recebemos também, como parte dessa grande família, o Centro Espírita Raio de Sol, o Centro Espírita Águas Lindas, o Centro Espírita Fonte Viva, que também fazem parte da nossa linda história. Todas as casas do 5º CRE, do 5º Conselho Regional Espírita, que estão participando do evento, e a Fundação Allan Kardec de Manaus, representada pelas nossas irmãs Mônica e Mirleide, aqui presentes, e que vão colaborar também com
o nosso evento, para as quais a gente dá boas-vindas. Tá? Teremos nesta manhã a palestra intitulada Amor, Imbatível Amor, e será ministrada pelo nosso irmãozinho Marlon Requidal. Marlon é psicólogo, é professor, é escritor e é formado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Psicologia Analítica pela Pontifícia Universidade Católica, analista junguiano, realiza atendimentos individuais a adultos e supervisão clínica, é professor de pós-graduação em saúde mental na Universidade Positivo e metodologia de pesquisa aplicada à psicologia na Unipar. Tem interesse nas áreas de psicologia analítica, psicologia e espiritualidade, saúde mental, psicoterapia de grupos e metodologia de pesquisa. Foi coautor de livros como Refletindo a Alma e Espelhos da Alma. Refletindo a Alma de 2011 e Espelhos da Alma 2014. Autor dos livros Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. Temos aí, oferecendo aí à venda, Diálogo Fraterno, os livros Diálogo Fraterno, Refletindo a Alma e Espelhos da Alma, ao preço de R$ 35. Damos boas-vindas ao nosso irmãozinho Marlon Requidal. E irá nos conduzir na palestra desta manhã. Marlon. Rádio Espírita Luzes no Caminho, conectado com você nas ondas do bem. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, em especial para estudarmos um pouco das obras de Joana de Ângeles, que acreditamos tem feito um grande serviço à doutrina espírita, resgatando alguns aspectos que nós verificamos já estavam presentes na fala de Allan Kardec, mas que com o passar do tempo, ainda pelas nossas limitações cognitivas, morais, nós fomos dando um outro rumo para a doutrina espírita, descaracterizando muitas vezes o seu aspecto filosófico, psicológico, científico. E nós vemos nas obras de Joana de Ângeles a tentativa de resgatar uma fundamentação ou uma forma de pensar que destoa das religiões que conhecemos até o presente momento. Quando Allan Kardec traz a doutrina espírita, ele não se propôs a trazer uma religião, e isso deixa declarado em diferentes textos. Allan Kardec começa a estudar os fenômenos físicos que ficaram conhecidos na história da Europa como as mesas girantes. E a partir destas experiências, ele começa a compreender a vida por um outro ângulo, o ângulo espiritual. E então desenvolve, a partir dos elementos científicos, uma compreensão de ser humano e uma compreensão de mundo. E em determinado momento, ele questiona os espíritos, que fica hoje marcado na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual modelo e guia seguro para o homem na Terra? E a resposta que os espíritos dão é Jesus Cristo. Nós entendemos que a partir disso nós temos ali o elemento religioso no sentido da conexão, no sentido do encontro com o divino,
que depois vai ser melhor explicado por Carl Gustav Jung na psicologia, que Jesus é a melhor e a maior representação do arquétipo divino dentro de nós. Mas Jesus também não propôs uma religião, também não propôs uma instituição. Jesus traz uma filosofia de vida, faz questionamentos e nos ajuda a pensar como proceder em relação aos problemas, às dificuldades, como encontrarmos a felicidade. Isso é uma filosofia. Allan Kardec também apreende esta proposta filosófica e diz que o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia. Traz ali elementos psicológicos quando publica a Revista Espírita e diz, ou subtitula, Jornal de Estudos Psicológicos. Mas com o passar do tempo, a forma com que nós nos apropriamos da doutrina espírita não foi pelo viés psicológico, nem pelo viés científico. Nós acabamos reduzindo o espiritismo a uma mera religião. Falamos nesse sentido pejorativo da religião, no sentido de dogmas, de imposições, de uma linearidade, ao invés de compreender o ser humano dentro de uma complexidade. E então estabelecemos uma teoria de proibições numa linha entre certo e errado, que ainda é resquício do nosso pensamento quando estagiamos lá na Igreja Católica, ou em outras religiões, mas de designações muito próximas. Isso quer dizer que nós ainda pensamos a partir de um marco que foi instituído há mais de 1.500 anos atrás. E não conseguimos refletir a vida por um outro ângulo. Vem a doutrina espírita a partir de 1857, fazendo um convite para pensarmos a vida por um outro ângulo. E a nossa conclusão é que depois de tanto tempo, 162 anos, de instauro da doutrina espírita na Terra, nós ainda continuamos pensando, a partir dos mesmos critérios e do mesmo modo instituído pela Igreja Católica há mais de 1.500 anos. Não tendo conseguido fazer os rompimentos necessários para compreendermos melhor as leis divinas. E nesse sentido, nós vemos Joana de Ângeles com a tentativa de fazer um resgate dos aspectos filosóficos, psicológicos, para compreendermos a religião por um outro ângulo. A proposta desse livro, Amor, Imbatível Amor, na nossa perspectiva, é um dos grandes marcos na tentativa de compreendermos a vida por um outro ângulo. Na tentativa de sairmos de um discurso impositivo, poderíamos dizer um discurso raso e superficial, de que a gente tem que amar, de que a gente tem que ser bom, de que fazendo uma fala mansa a gente está amando, de que chamando as pessoas de meu irmão a gente está amando, de que fazendo uma tal de caridade uma vez por semana em algum trabalho assistencial a gente está amando, para compreender o ser humano numa complexidade, para compreender o ser humano numa dimensão mais profunda, numa interação de forças que exigem uma reflexão na forma de conduzirmos estas forças. A nossa proposta ao longo desses 2 dias, de hoje e de amanhã que teremos, é em especial de tentarmos sair de uma leitura rasa a respeito do amor, da caridade e das relações humanas, para compreendermos com um olhar um pouco mais profundo. Para isso, pretendemos lançar mão de alguns conceitos psicológicos, mas não porque somos psicólogos de formação, e sim porque a própria Joana de Ângeles traz destes recursos para nós olharmos para a vida por um ângulo diferenciado.
Eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para fazer perguntas, questionamentos. Primeiro, porque nós não temos a intenção de trazer respostas em definitivo. Segundo, porque nós entendemos que este pensamento que Joana de Ângeles traz é de uma complexidade que hoje, mesmo lendo e relendo, nós ainda não conseguimos absorver. Eu digo porque vejo isso nas minhas anotações de alguns livros mais antigos, e daí eu sempre vou anotando do ladinho o que eu estou entendendo, e de tempos em tempos eu olho uma anotação e digo, meu Deus do céu, eu tinha entendido isso, mas agora eu estou vendo que não era bem aquilo. O que me faz pensar que hoje eu também acho que estou entendendo, e daqui 10 anos eu vou dizer, gente, há 10 anos atrás eu estava achando que estava entendendo, e de volta não estava entendendo, e isso num processo sem fim. Então eu queria que vocês ficassem muito à vontade de fazer questionamentos, de podermos construir um debate. Quem não se sentir à vontade de levantar a mão para fazer perguntas, pode fazer por escrito, e aí no intervalo eu leio, e sempre quando nós formos retomar, depois do intervalo, nós vamos partindo das perguntas para tentar esclarecer na ideia de fazermos uma construção conjunta. Eu trouxe poucos slides, porque o objetivo não é lascar um monte de conteúdo em vocês. Se vocês querem conteúdo, vocês leem o livro. Se quiser mais conteúdo, relê o livro. Se quiser mais conteúdo, relê de volta o livro. Que se você ler 10 vezes, você vai ter muito conteúdo. Então, o objetivo não é lascar conteúdo, mas é de fazermos algumas reflexões. Então, como eu estava dizendo, eu trouxe poucos slides para que a gente tenha a possibilidade de ir construindo um percurso aonde eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de falar, mas de verdade não sei o que a gente vai discutir na parte da tarde, muito menos o que a gente vai discutir amanhã, porque nós vamos construindo a partir das questões, das demandas e dos interesses de vocês. Eu ouvi que nós teríamos aqui um grupo de pessoas super estudiosas, críticas, dedicadas. Alguns já tinham estudado por 4, 5 vezes esse mesmo livro, era isso a história? Nós não queremos experts, tá? As perguntas são importantes de todos os tipos, porque às vezes a gente acha que não está entendendo, mas se for perguntar se estão entendendo também, a gente vai descobrir que ninguém estava entendendo. Então, façam as perguntas sem restrição, do tipo, ai meu Deus, mas eu não entendo de psicologia, eu não sou psicólogo, eu não sou filósofo, porque isso não é o mais importante. O mais importante é nós conseguirmos entender um pouco destas teorias ou desse pensamento para trazermos para a nossa vida. Isso aqui não é um curso de psicologia. Nós usamos os recursos da psicologia para tentarmos viver melhor, para tentarmos nos relacionar melhor com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos amores, e em especial para nos relacionarmos melhor com Deus. Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade de levantar a mão, às vezes no meio do que eu estou explicando, não ficou claro, e que a gente possa fazer nessa construção conjunta. Eu perguntei para a Isabel se tinha algum motivo do pessoal sentar tudo lá no fundo, assim, e ela disse que não sabia o motivo. Tem algum motivo de vocês sentarem? Ah, por causa do frio. Tá muito frio? Bom, então pode abaixar um pouquinho o ar e daí depois vocês sentam aqui na frente, né? Se fica todo mundo junto aqui na frente, fica mais quentinho. Porque embora eu seja de Curitiba, eu também achei que tá um pouco frio esse negócio. Eu acho que vocês no norte, no nordeste, usam mais o ar-condicionado que a gente em Curitiba. Porque como sempre está frio, a gente quase não liga ar-condicionado, né? E vocês, como aqui é muito quente, vocês sempre estão com ar-condicionado a todo vapor, né? E a gente vem lá do sul e sofre no ar-condicionado do norte e do nordeste. Pode uma coisa dessa? Eu queria primeiro, então, antes de explicar para vocês a proposta, ou deixa primeiro falar da proposta de trabalho e depois eu retomo isso que eu queria trazer para vocês. Nós teremos 6 horários. 4 no dia de hoje, agora de manhã 2, depois no final da tarde, à noite, outros 2 horários.
E depois, no domingo, das 8h45 até o 12h15, nós teremos mais 2 horários. São 6 horas, 6 encontros de 1h30. E pode parecer muito conteúdo, pode parecer muito tempo, mas no fim a coisa vai apertando, apertando, e a gente vai vendo que mesmo 6 encontros, para refletir sobre temas tão complexos, acaba sendo pouco. E eu precisei, então, olhando para esse tempo, fazer uma opção de percurso teórico. Porque se nós quiséssemos abordar o livro ao longo desses 6 encontros, nós íamos falar um pouco de cada coisa e não ia falar de nada. Então eu fiz uma opção por tentar trazer um percurso ou uma reflexão para vocês a partir de alguns conceitos, sem o compromisso de abordar os capítulos que estão no livro, tá? É claro que a maior parte das nossas citações, elas são do livro, nós não restringimos por inteiro a elas. A maior parte das nossas citações estão no livro, mas nós queríamos trazer alguns pontos específicos para análise, que eu coloquei aqui como alguns temas, e disse para vocês que de verdade nem sei se a gente vai conseguir atingir tudo, se vão surgindo outras coisas e a gente vai discutindo. Mas dentro dos temas, eu sugiro que a gente reflita um pouco a respeito de prazer, desejo, poder e sexo, porque estes são temas complicados de discutirmos, ainda mais no movimento espírita, então eles já são complicados de serem discutidos no nosso dia a dia. Mas quando nós falamos do movimento espírita, falar de prazer, desejo, poder e sexo, a coisa se torna pior. Pretendemos trazer um conceito que Joana de Ângeles vai abordar bem mais à frente. Em especial, ela trabalha com muito mais profundidade este conceito no livro Encontro com a Paz e a Saúde, mas nós temos a certeza de que refletir sobre o eixo ego-self, ele vai nos facilitar compreender melhor estas temáticas que estão presentes no livro. Pretendemos falar um pouco sobre paixões, em especial usando a abordagem de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e falarmos também sobre autodescobrimento, que é a reflexão psicológica que faz toda a diferença na forma de pensarmos o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento moral. Embora nós não tenhamos nenhum texto específico sobre autodescobrimento, esse livro Amor Imbatível Amor, nós temos algumas reflexões a partir de Allan Kardec que parecem muito oportunas para a gente entender a lógica do amor. E se nós tivermos tempo, nós pretendemos também falar um pouco sobre os transtornos afetivos, porque de todos os livros da série psicológica, o livro Amor Imbatível Amor é onde nós temos a maioria, muitos textos a respeito dos transtornos afetivos. Quando falamos transtornos afetivos, nós estamos falando de melancolia, depressão, distimia, transtorno bipolar. Então, este livro é o que mais contempla os transtornos afetivos, embora a gente tenha um ótimo texto sobre depressão no livro Triunfo Pessoal, que para mim é o melhor texto que ela escreve sobre depressão, mais completo. Mas aqui, se nós olhamos o todo desse livro, a tônica principal dos transtornos são os transtornos afetivos, e aí, dependendo do tempo e das nossas demandas, nós pretendemos trabalhar um pouco sobre isso. Como eu dizia para vocês, a gente não vai abordar o livro num todo, e eu trouxe aqui para vocês, para quem quiser, lá no nosso canal no YouTube, eu que estou falando alto ou tenho que baixar o microfone? O que está acontecendo que está fazendo esse barulho? Alguém sabe dizer? Eu estou falando alto? Tá bom para vocês aí? Tá. Então, eu deixei aqui o meu canal no YouTube, porque esse livro, Amor Imbatível Amor, foi um livro que nós já estudamos lá em Curitiba, há alguns anos atrás. E nós deixamos alguns vídeos. Existe uma playlist lá no canal chamado Estudo da Obra Amor Imbatível Amor. Se você colocar lá lista de transmissão, playlist, alguma coisa assim, tem alguns encontros de 2007. Introdução, feridas e cicatrizes da infância, amor e prazer, depressão e autodescobrimento. São
8 vídeos. Esses são encontros, alguns de 1 hora, alguns de 2 horas, depende do dia, depende do que nós transmitimos. Então, se você quiser olhar para os capítulos e aprofundar o estudo a respeito dos capítulos, eu sugiro que você olhe lá o nosso estudo que está no YouTube. E ainda, a título de introdução, eu queria trazer para vocês algumas perguntas iniciais que vocês não vão me responder, que não precisa escrever para apresentar aqui. A gente não vai ter nenhum momento para responder ou discutir essas questões. Mas fiquei pensando que se vocês refletirem um pouco sobre estas questões, a gente consegue ter uma maior reflexão em termos do aprendizado. Alguns teóricos da educação que dizem que se nós primeiro não refletimos sobre o que eu sei sobre determinado tema e o que eu gostaria de saber, a gente pode passar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro estudando sobre o tema, o nosso aprendizado vai ser muito menos significativo. Então, pensar um pouco sobre essas perguntas é uma estratégia para vocês refletirem um pouco mais e a gente conseguir avançar em termos de profundidade teórica. Primeiro, defina prazer, desejo e libido. Eu queria que você tentasse pensar um pouco assim, o que é prazer? O que é desejo e o que é libido? Se você puder escrever, seria até melhor. Depois, qual o aspecto positivo de cada um? Eu já não estou nem perguntando se tem um aspecto positivo ou não, já estou partindo da afirmativa de que sim, existe um aspecto positivo. Então a minha pergunta é: qual o aspecto positivo do prazer? Qual o aspecto positivo do desejo? Qual o aspecto positivo da libido? E depois, por que temos tanta dificuldade em abordar as questões do desejo e do prazer? Porque estes são temas muito delicados para serem discutidos, em especial no movimento espírita. Falar de sexo, a gente tem falado de sexo com uma coisa que quase não tem a ver com sexo. De tão bonito que ficou, de tão sublime, de tão desmaterializado, que já nem mais sei se o que a gente fala é de sexo. Falar de masturbação, então, no movimento espírita, a gente se joga embaixo da cadeira, nunca mais convida o palestrante, Deus o livre falar dessas coisas. Esses são temas ligados ao prazer, são temas ligados ao desejo, e nós temos muita dificuldade de falar disso. E para que a gente consiga chegar naquela meta do amor, imbatível amor, nós precisamos aprender a falar, refletir e vivenciar esses aspectos. Eu não me recordo agora e não consegui achar a citação da onde Joana de Ângeles escreve, mas ela diz que nós cometemos um equívoco de querermos nos tornar angelicais, sem antes termos sido humanos. Na escala de evolução do princípio espiritual, nós temos início no reino mineral, passamos como princípio espiritual pelo reino vegetal e pelo reino hominal, nos reconhecemos como espíritos no reino hominal, para então um dia sermos divinos no reino angelical. Quando nos tornamos espíritos puros, ou a partir de nos tornarmos espíritos puros. Mas de maneira ainda imatura, nós queremos nos tornar angelicais sem antes termos nos assumido humanos. E falar do amor nestas vertentes do prazer, do desejo, da libido, é falarmos da nossa dimensão humana. E nós vamos precisar refletir sobre estes conceitos, sobre estes aspectos, sob risco de ficarmos falando da luz sem antes conseguirmos colocar o pé no chão. E Jung diz que ninguém evolui ou ninguém se desenvolve apenas falando ou pensando em imagens de luz. Nós precisamos aprender a olhar para os nossos aspectos humanos. E aí eu já faço um link com aquilo que eu estava trazendo para vocês, de que este é o livro que mais Joana de Ângeles fala sobre os transtornos afetivos,
em especial a depressão, transtorno bipolar, melancolia, distimia. E já fazemos esta relação com os aspectos humanos, já dando uma noção de que a grande maioria das pessoas que vive os dramas da depressão, do transtorno bipolar, da distimia, destas dificuldades de relações, elas na grande maioria trazem este comprometimento pela dificuldade de viver os seus aspectos humanos. Por se colocarem num lugar que não é o lugar humano. E disso eu já adianto que muitas vezes o tratamento da depressão, quando nós falamos na questão técnica, num trabalho de consultório, o tratamento da depressão tem a ver com ajudar estas pessoas a reconhecer a sua própria humanidade. Porque estão num mundo que não é o mundo humano. Estão num mundo idealizado, num mundo desconectado da dimensão concreta, da dimensão física. Então não há dúvida de que para que a gente consiga atingir esse patamar do amor como Jesus nos propõe, ou como Joana de Ângeles descreve, nós precisamos passar por essa dimensão física, biológica, química também, por assim dizer. O que vocês acham dessa parte inicial? A cara de uns de vocês foi murchando assim. Porque eu vim para o seminário do amor, imbatível amor. E aí achei que o Marlon ia ficar falando 22 horas de amor, que a gente tem que se amar, que a gente tem que se amar. Aí ele já começou com essa grosseria de sexo, masturbação, prazer, libido, e daí, puxa vida, né? Não foi para isso que a gente veio na Terra, foi para isso que a gente veio na Terra, né? Eu digo que Deus seria um cretino de ter feito isso com a gente, de habitar um corpo com zonas erógenas que respondem com prazer independente das questões mentais. Porque zona erógena quer dizer uma zona de prazer, né? E aí nós temos no corpo várias zonas erógenas, e ele nos coloca num corpo, mas dizendo assim, não é para sentir esse negócio aí, hein? Não seria uma cretinice? Então nós precisamos conversar sobre esses temas, goste vocês não gostem. Vocês já viram alguma palestra falando de masturbação no centro espírita? Levanta a mão para ver. Eu estou dando um tempinho aqui para vocês irem pensando aí. Eu estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo, outras estão pensando e outras não. Mas eu gostaria que você parasse e realmente pensasse. Como eu defino prazer, como eu defino desejo e como eu defino libido. Tente pensar um pouquinho aí. Rádio Espírita Luzes no Caminho. Conectado com você nas ondas do bem. Em definindo prazer, desejo e libido, tem um aspecto positivo neles. Qual o aspecto positivo do prazer? Qual o aspecto positivo do desejo? Qual o aspecto positivo da libido? E quando eu pergunto por que temos tanta dificuldade de abordar essa questão, nós temos alguns elementos que são sociais, sim, mas também muitas vezes temos elementos pessoais que nos dificultam, né? Às vezes uma família mais castradora, pais que por terem dificuldade de entrar em contato com esses temas, não conseguem abordar os temas com os filhos, e assim a gente vem fazendo uma cadeia, né, de um buraco onde ninguém fala destes temas no dia a dia. Nós vemos muitas mulheres
que quando estão gestando, ou depois da gestação, quando tem filho, não conseguem fazer sexo, porque parece que ao viver o elemento divino do materno, não conseguem viver a experiência da sexualidade. Muitas justificam que estão cansadas. Mas se o sexo pode ser fonte de prazer e de troca de energia, então quando a gente está cansado, fazer sexo pode ser bom. Outros justificam que estão com dor de cabeça. Mas se o sexo libera hormônios e secreta, né, no nosso cérebro substâncias ligadas ao prazer, ao relaxamento e ao bem-estar, então com dor de cabeça pode ser bom fazer sexo. E aí a gente vai criando um monte de discursos que na verdade revelam a nossa dificuldade de nos aproximarmos deste tema. E tem pais que vão morrer de medo de fazer sexo depois que têm filhos, porque os filhos podem escutar algum gemido, alguma coisa no quarto do lado. E Deus o livre se escutarem, né? Porque daí eles vão pensar que os pais fazem sexo. Já pensou que loucura que vai ser na cabeça dessas crianças, né? Pensar que os pais fazem sexo, que eles têm uma vida sexual ativa, prazerosa, né? Vai ser uma loucura na cabeça dessas crianças, né? De pequenininho, de 3 anos, 5 anos, descobrir que os pais fazem sexo. Isso são todos os nossos preconceitos. Eu estou ironizando aqui, tá? Eu queria que você entendesse o que é ironia e o que é um... Fico até com medo de estar fazendo uma ironia, alguns dizendo, não, o Marlon falou que não pode gemer porque o filho do lado vai ouvir e não pode a criança de 5 anos saber que a gente está fazendo sexo. A gente tem tanta dificuldade de viver o tema, que daí a gente tem dificuldade de conversar sobre o tema, por consequência, com os filhos fica pior ainda, né? Chegou um menino para o pai e disse assim, pai, o que é sexo? Aí disse, meu Deus do céu, agora é a hora, né? Aí foi comprar os livros, foi preparar, foi falar, explicar, começa com a sementinha e não sei o que, e vai, faz e acontece. E deu ali uma aula de biologia, ele não via a hora desse dia, né, que o filho ia perguntar sobre sexo, e explicou tudo, aquelas coisas. Aí disse, entendeu, meu filho? Depois de horas já, de exaustão, entendeu, meu filho? Ele disse, entendi, mas é que eu queria saber o que é sexo, porque está perguntando que sexo, masculino ou feminino? Porque a gente tem muita dificuldade de falar dessas coisas, né? E se atrapalha um pouquinho. E aí, claro, a criança já cresce atrapalhadinha. E nós crescemos atrapalhadinhos porque os nossos pais também estavam atrapalhadinhos. E isso é uma cadeia, né, de desencontros, onde a nossa geração, com os esclarecimentos que nós temos, com o conhecimento que nós temos a obrigação de romper com esta cadeia de desencontros, de ignorância ou de incompreensão. Porque talvez os nossos pais não tiveram acesso a tantas informações como hoje nós temos, não existia YouTube, não tinha série psicológica de Joana de Ângeles, não tinha um monte de coisas que hoje nós já temos acesso, né? Então, nós precisamos nos apossar disso para não repetir os mesmos modelos, né? Você conseguiu aí definir prazer, desejo e libido? Levanta o braço para eu dar uma olhada quem conseguiu. 6, 8. O resto estava fazendo o que agora? Outras 2 perguntas que nós não vamos provavelmente conseguir abordar aqui na parte da manhã, mas que são importantes para a gente já ir pensando, porque nós vamos usar esses conceitos. A relação entre amor e ego, vocês já ouviram falar em ego? A maioria, né? A gente usa esse termo e nós vamos abordar com mais detalhes o que é o ego para conseguirmos fazer relação entre o amor, o sexo, o desejo e tudo mais. Se há relação entre amor e self, vocês também já ouviram falar em self, como aspecto divino do ser humano? E ainda coloco mais uma pergunta para vocês ficarem pensando, porque isso a gente vai ter que responder até o final do seminário.
qual a importância do autodescobrimento para a vivência do amor. Porque nós temos falado de autodescobrimento como um simples mapeamento. Então eu sei que eu sou invejoso. Alguém aqui é invejoso? Levanta o braço para eu dar uma olhada, os invejosos. Bastante invejoso. Não achei que no norte há tanto invejoso. Consciente, né? Porque tem os outros invejosos aqui que ou não sabem que são invejosos, por isso não levantaram a mão, ou são invejosos e arrogantes porque sabem que são, mas dizem eu não vou dar o braço a torcer e não vou levantar a mão. Mas todos nós somos invejosos. Somos arrogantes, né? Tem um arrogante que vai à frente do público para falar. Eu sou um exemplo perfeito disso. Que acha que tem para falar, que tem conteúdo, que tem que pegar o microfone, adora o microfone e um púlpito. Isso é um tipinho arrogante. Mas tem um outro tipinho arrogante que não levanta para falar. Porque também, em sendo arrogante, tem medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão falar, medo de se expor. Mas veja que no grupo são todos arrogantes, os que falam e os que não falam. Todos invejosos, uns declarados e outros não declarados. Uns dizendo que tem inveja espírita, né, que tem inveja branca, que tem inveja espiritual, sei lá o quê. E aí vai surgindo um monte de bobajada aí, né? Ciúme bonito e essa coisa arada toda. Então nós temos falado do autodescobrimento como um simples mapeamento. Eu saber que sou invejoso, eu saber que sou arrogante, eu saber que sou vaidoso, ou saber que sou orgulhoso. Só que o autodescobrimento, ele não é um simples mapeamento. O autodescobrimento é ferramenta de transformação moral. É pelo autodescobrimento que nós nos transformamos. Saber que sou invejoso, orgulhoso, arrogante, isso é como se nós disséssemos 20% do processo do autodescobrimento. É bem pouquinho. É a parte do inconsciente pessoal, muito superficial, reconhecer. Com isso eu já estou sendo hostil ao dizer, se você não sabe que você é arrogante, orgulhoso, invejoso, vaidoso, você está mais perdido do que segue em tiroteio. Porque isso é só o começo da história. Aí as perguntas que Allan Kardec fazem são para depois disso. Então o autodescobrimento ele não é um mapeamento para saber o que eu sou, o que eu não sou. O autodescobrimento é um elemento muito mais profundo, capaz de nos transformar. E em entendendo o autodescobrimento como elemento de transformação, a gente consegue relacionar com a vivência do amor, como um processo do de dentro para fora. Então isso a gente também vai ter que discutir nesses dias de hoje e de amanhã, para a gente encadear a ideia do percurso desse amor imbatível amor. Como que fica isso para vocês agora de início? Quais são as impressões que vocês têm da proposta dessas reflexões iniciais? Tá bom? Alguém achou ruim? Teria coragem de falar se achou ruim? Teria? O pessoal lá do fundo? Deixa eu ficar atento ao nosso horário. De 9 até 10h30, né? Eu queria primeiro falar um pouquinho a respeito de Joana de Ângeles, porque eu não sei se é do conhecimento de todos, mas Joana de Ângeles é um dos espíritos mais evoluídos que nós temos acesso. Nós temos um respeito tamanho pela obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Emmanuel. Mas quando nós estamos falando de Joana de Ângeles, nós precisamos entender que estamos falando de um espírito fora dessa média. Joana de Ângeles, a primeira reencarnação que nós temos notícia, é já ao tempo de Jesus, como Joana de Cusa, já dando ali o seu grande testemunho
a respeito do seu desenvolvimento moral e da entrega ao Cristo. Joana de Ângeles, nessa reencarnação de Joana de Cusa, já vivendo a proposta do Mestre, é colocada numa provação que certamente a grande maioria da humanidade não suportaria. Porque foi ela posta no madeiro para morrer queimada. Mas talvez isso pudesse até ser fácil para muitas pessoas. Mas além do risco de ser queimada, ela tinha ao seu lado o seu próprio filho. E o seu filho dizia a ela: abjura, mãe, abjura, não vê que estamos perdidos? Se ela, naquele momento, negasse ao Cristo, eles então seriam soltos e ela poderia, entre aspas, viver a sua vida. Eu fico pensando que muitas vezes nós passamos por determinadas provações e mesmo em meio a constrangimentos ou dificuldades, a gente dá conta. Mas na hora que nós temos um filho que faz um pedido, parece que isso dá um nó na nossa cabeça. E ela tinha ali o seu filho lhe pedindo para negar o Cristo. E naquele momento ela diz: cala-te, meu filho, porque ele, que era puro, morreu por nós. Num sentido de que, acima da própria idealização de mãe, acima dos seus próprios sentimentos, acima do seu próprio pensamento, já estava ali demarcado a sua entrega ao Cristo. E ela vê o seu filho morrer da mesma maneira que ela, os dois queimados. E no momento culminante, ainda aquele que era o capataz olha para ela e, de maneira irônica, isso está na descrição de Humberto de Campos no livro Boa Nova, de maneira irônica olha para ela e diz: foi só isso que o seu Cristo te ensinou? A morrer? E ela então, amorosamente, olha para o capataz e diz: não apenas a morrer, mas também a te amar. E depois que o corpo desfalece, ela é acolhida pelo próprio Cristo no plano espiritual. Nós estamos falando de uma experiência vivida há mais de 2000 anos. De um espírito que há muito tempo atrás já conseguiu revelar o seu amor e a capacidade de eleger a Deus, a verdade, a justiça e ao Cristo, num tempo que nós não temos nem notícia de onde estávamos ou o que estávamos fazendo. Depois deste percurso, nós temos notícia de uma reencarnação de Joana de Ângeles, nos anos de 1200, junto com Francisco de Assis, na Itália. E quando nós lemos as biografias de Francisco de Assis, nós descobrimos que ele é uma figura completamente acima da humanidade, como um verdadeiro missionário. As descrições de Manuel Flamengo de Miranda nos dão a entender que Francisco de Assis hoje é o responsável pelo grande processo de regeneração que nós passamos atualmente na humanidade. E nós estamos falando então de um espírito de altíssima escola em relação ao nosso nível de evolução. Mas lendo as biografias de Francisco, nós descobrimos que então o espírito Clara de Assis, ou que ficou conhecido na Igreja Católica como Santa Clara, que entendemos uma outra reencarnação de Joana de Ângeles, tem papel fundamental no equilíbrio e no desenvolvimento de Francisco, como uma parte importantíssima para que ele cumprisse com a sua tarefa na Terra. O dia mais marcante é porque Francisco tinha se ausentado, ido ao Oriente, para pregar no Oriente. Tem uma história com o Sheik, algumas questões que levaram um tempo maior, ele se ausenta. E quando ele volta,
ele encontra então a Irmandade completamente mudada. Porque ali existiam pessoas que, por conta de toda a sua ânsia de poder, movidas por um desejo talvez inconsequentes, não entenderam a proposta de Francisco e transformaram aquele espaço num lugar hierárquico, com cobranças, com preocupações em hierarquias e poder. E quando Francisco olha para aquilo, ele fica completamente atordoado. Alguns descrevem como enlouquecido. E quem traz Francisco ao eixo é Clara de Assis, quando ajuda a entender que a ordem dos franciscanos não era dele. E no momento final da sua vida, é a Clara também que ele recorre, no desejo de se despedir. Então nós vemos ali um espírito que acaba sendo uma base importantíssima para o grande espírito que hoje congrega-nos em torno da regeneração espiritual. Passado isso, nós vamos encontrar, se não me falha a memória, nos anos de 1600, Joana de Ângeles numa reencarnação no México. E ela, então, como Sor Juana Inés de la Cruz, fica conhecida como a maior poetisa da língua hispânica. Tinha conhecimento de astronomia, de direito canônico, de medicina. E já nos seus 15 ou 16 anos, é exposta a um grupo de mais de 20 dos maiores pensadores daquela cultura, daquela época, e consegue responder a todas as questões ou a todos os questionamentos daqueles grandes intelectuais, mesmo tendo vindo de uma educação precária. Sua mãe era prostituta, sem qualquer fundamentação nas boas escolas do México, mostrando uma inteligência inigualável. E antes de começar a escrever os textos que hoje nós temos conhecimento, Divaldo Pereira Franco fala que Joana de Ângeles passou 50 anos no plano espiritual, estudando psiquiatria, psicologia e psicanálise. Quem aqui já estudou 50 anos de um tema? Levanta a mão para eu dar uma olhadinha. Mas mesmo que você tivesse estudado 50 anos de um tema, é 50 anos encarnado. Um cérebro precário, um desenvolvimento limitado, com um filho para cuidar e conta para pagar. Né? Então, 50 anos estudando no plano material não se compara a 50 anos estudando no plano espiritual. Então, quando nós pegamos uma obra como essa, Amor, Imbatível Amor, antes de você fazer teus questionamentos, dizendo, isso aqui eu não concordo, eu queria que você lembrasse dessa rápida biografia que eu trouxe de Joana de Ângeles, para te dar vergonha e você dizer, calma lá. A frase, ao invés de dizer isso aqui eu não concordo, é isso aqui eu não entendi ainda. E eu vou tentar ler mais uma vez, 2 vezes, vou ler filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, medicina, e depois que eu estudar um pouco mais dessas ciências, eu volto para esse parágrafo para ver se faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. E nós ainda, no movimento espírita, encontramos resistência às pessoas estudarem Joana de Ângeles, algumas pessoas mais ensandecidas dizendo que precisa estudar doutrina espírita, como se Joana de Ângeles não fosse doutrina espírita. Ela mesma afirma que fez parte da equipe de espíritos para trazer a doutrina espírita para a Terra. Tem 2 mensagens em o Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria dela, mas há gente que ainda diga que estudar Joana de Ângeles não é estudar Espiritismo, porque não entenderam o que é Espiritismo. Allan Kardec dá ali o norte, ou Allan Kardec delimita a doutrina espírita. E todas as obras que nós chamamos de obras subsidiárias, elas nos ajudam a enxergar Allan Kardec como um microscópio.
Se vocês pegam um cabelo a olhos nus, vocês enxergam uma coisa. Concorda comigo? Mas se você colocar num microscópio, você vai enxergar outra coisa completamente diferente. E se você colocar no microscópio eletrônico, um microscópio de última geração, você vai encontrar muitas outras coisas que não eram acessíveis aos olhos nus. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, eles são para nós como um microscópio. E aí você estuda estas obras e você volta em Kardec e se fala, não tinha entendido Kardec. Eu lembro uma vez nós estávamos estudando sobre o perdão. E aí eu já tinha feito a leitura do livro Psicologia da Gratidão. Vocês já leram Psicologia da Gratidão? É o último livro da série psicológica, um livro fantástico, uma verdadeira terapia. Aí você lê aquele livro, entende o conceito, faz suas sínteses, daí você volta lá para o texto de Kardec e você fala, danadinho, ele já sabia disso, estava ali num parágrafo, aquilo que ela vai desenvolver ao longo de um livro inteiro. Mas quando a gente não tinha lido Psicologia da Gratidão, a gente não tinha nem dado valor direito para aquele parágrafo. Então você lê uma obra, outra obra, volta em Kardec, e aí você entende Kardec com um pouco mais de detalhe, na sua complexidade, com um pouco mais de profundidade. Mas não estamos falando de estudar doutrina espírita ou estudar Joana de Ângeles. Allan Kardec precisa ser estudado de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda, Emmanuel, André Luiz e alguns outros autores, eles nos ajudam a estudarmos Allan Kardec. Mas nós ainda vemos muitos centros espíritas e pessoas com dificuldade de estudar as obras de Joana de Ângeles, ou às vezes com resistência a estudar as obras de Joana de Ângeles, como se estudar doutrina espírita fosse estudar Kardec. Eu brinco que a gente não deveria estudar Allan Kardec no centro espírita. Deveria ser um espaço de debate, porque Allan Kardec você não estuda no centro espírita. Allan Kardec você estuda em casa. De manhã, de tarde, de noite. Com dicionário, lendo, relendo, anotando, discutindo. E aí você vem para o centro espírita para trocar ideias, entendimentos, debater, refletir. Mas se você não estudar Allan Kardec sozinho, não há grupo de estudo no centro espírita que vai te fazer entender Allan Kardec e a doutrina espírita. Então nós vamos buscando estes recursos para melhor compreendermos Allan Kardec. E eu espero também que ao longo dessa minha fala no dia de hoje e de amanhã, isso fique explícito para vocês, porque é isso que nós tentamos fazer. Nós olhamos para esses textos e voltamos lá para Allan Kardec, você fala, meu Deus, estava lá então, e a gente não tinha percebido. Aí você volta e fala, meu Deus, estava lá, ele já tinha falado e a gente não tinha percebido. Então nós vamos dizer que Joana de Ângeles e outros autores, eles são recursos para melhor estudarmos Allan Kardec. Concordam com isso? Acho que eu peguei muito pesado. Alguém aqui faz parte de grupos de estudo de Joana de Ângeles? Levanta o braço para dar uma olhadinha. O resto não faz por quê? É muito difícil? Tem pessoas que dizem, né, estudar Joana de Ângeles é muito difícil. Agora veja, depois dessa introdução que eu faço, você não vai ter mais coragem de falar que estudar Joana de Ângeles é muito difícil. Você vai dizer, eu sou um ignorante que não consigo estudar Joana de Ângeles. Porque tem uma diferença entre você dizer que Joana de Ângeles é muito difícil e você assumir que você é um ignorante. Sabe qual que é a diferença? Quando você diz que Joana de Ângeles é muito difícil, o que tem que acontecer? Ela tem que mudar. Não é? Ela é muito difícil, ela tem que mudar. Agora, quando você entende que você é um ignorante, o que tem que acontecer? Você tem que mudar. Então dizer que Joana de Ângeles é muito difícil, que esses negócios são muito difíceis, é um desculpismo para a gente continuar acomodado onde a gente está. A gente começa a estudar Joana de Ângeles e não entende quase nada. Mas depois de passar 30, 40 anos estudando, você começa a entender algumas coisinhas. E vai estar ótimo isso. Porque lembra daquilo que eu falei em 1600. A mulher já era a maior poetisa da língua hispânica.
já tinha conhecimento de medicina, de direito canônico, de astronomia, já escrevia de uma maneira que marcava a humanidade. E você quer que essa mulher, depois de ter passado 50 anos estudando psicologia e psiquiatria, ela fale igual o Marlon fala? Não é conversa de café. Sentadinha ali, batendo um papo e aí a gente conversa. Nós estamos falando de livros científicos. Existem algumas passagens, ou existem abordagens que Joana de Ângeles faz nos seus livros que estão muito acima de tudo que nós já lemos na área da psiquiatria ou da psicologia. Porque ela nos traz elementos que hoje a psicologia e a psiquiatria ainda não desenvolveram. E aí você quer ler Joana de Ângeles como quem lê um romance. Eu gosto de ler aqueles romances, sabe? Da Zíbia, aqueles outros da não sei quem. Não devia ter falado o nome da Zíbia, né? Mas é que eu digo porque muita gente lê as obras da Zíbia. Mas claro, porque a Zíbia você lê no dia que você está exausto, no dia que você está com dor de cabeça, no dia que você está muito mal, diz, preciso de uma coisinha bem levinha para ler. Vai lá e lê a Zíbia Gasparilla, lê qualquer coisa dessa. Só para distrair e tirar o foco da dor de cabeça. Mas Joana de Ângeles não dá para ler no sofá, deitado lá de qualquer jeito. Tem que estudar, tem que ler, refletir, debater, vai no dicionário, vai no livro de psicologia, vai no dicionário de filosofia, no dicionário de psicologia, quebrar a cabeça, assiste um vídeo de um falando, de outro, volta no texto, vai. Aí depois de um ano lendo um livro, você consegue entender algumas coisas. Mas Joana de Ângeles não é livro para ir lendo de começo ao fim, que a gente vai marcando assim, já li. Nós estamos falando de textos de estudo. Deixa eu contar para vocês um pouco da experiência que eu tive algum tempo atrás, quando fui fazer uma disciplina de filosofia. Eu fui estudar um pouco de filosofia num mestrado de filosofia, e aí eu falei pro professor, olha, eu sou da psicologia, não sei como que funciona a filosofia, e aí queria que você me orientasse. Ele disse, ok. Então assim, vou te dar um livro para você ler, e daí você vai me fazer as perguntas a respeito desse livro, e aí eu vou te respondendo. Um livro bem fininho, falei, tá tranquilo, né? Eu digo, ok, daí eu vou anotando as perguntas, te mando. Ele falou, não, veja bem. Em filosofia a gente tem uma lógica assim. Você vai fazer a primeira leitura. Aí já me deu um frio na espinha, né? Para falar em primeira leitura, é porque vai ter a segunda, a terceira, senão ele já não dava essa introdução. Ele falou, você primeiro vai fazer a primeira leitura. Aí você começou a se aproximar do tema. Digo, bom, acho que eu vou anotar porque o caminho vai ser longo. Anotei lá, primeira leitura, se aproximar do tema. Tá. Depois você vai fazer uma segunda leitura. E aí você vai fazer um fichamento. Fichamento na academia quer dizer, não é um resumo, mas são as ideias principais, o que você está entendendo dali, o que fica, o que não fica, porque aí você vai sistematizar aquele conhecimento. Então você vai fazer um fichamento. O primeiro capítulo, no primeiro item, aborda essa questão, no segundo item, essa questão, tal. Você vai fazer um fichamento. Na terceira leitura, é que daí você faz as perguntas. Porque primeiro você se aproxima, depois você vai ver o que você entendeu, aí você vai ler uma terceira vez, e aí você vai fazer perguntas. O que você entendeu e o que você não entendeu. Daí eu brinco com ele ainda dizendo, bom, então estou supondo que daí eu vou fazer as perguntas, e aí você vai me dar um monte de questões para eu fazer a quarta, a quinta, a sexta, a sétima leitura. Ele disse exatamente isso. E depois que você lê um texto 10 vezes, porque na filosofia há muitos textos que a gente lê 5 ou 10 vezes, e você é convidado para falar num evento sobre aquele tema, você vai ler de volta aquele texto. Eu disse, o senhor está entendendo por que estão tirando filosofia das escolas aí? Porque é só uma loucura estudar filosofia. Você precisa olhar para o livro de Joana de Ângeles como um livro de filosofia, de psicologia, de medicina. Lê primeira vez, lê segunda vez, na terceira vez você faz perguntas, daí você não vai ter quem te responda as perguntas, porque está todo mundo no mesmo barco perdido, daí você vai buscar na internet alguns recursos, aí lê a quarta vez, a quinta vez, sexta vez. Depois, talvez, de umas 6 vezes lendo, você diz, esse livro eu estudei. Entendeu a lógica? Deu uma desanimada? Era para desanimar.
Me diga aí, então, o que você pensou ou definiu como prazer? O que é o prazer para você? Alguém fala aí para mim? Não vem lendo do livro, pegando o dicionário, nada disso. Mas quando a gente fala em prazer, o que vem à mente? O que vocês pensam que seria o prazer? Satisfação. Bem-estar. Alegria. Que mais alguém daqui tinha falado? Leveza. Desejo. O que é desejo para vocês? Expectativa de alcançar algo. Motivação. Conquista. Vontade de querer. Sexo. Você ia falar alguma coisa? Satisfação. Como eu gostaria que fossem as coisas. Meu desejo, né? A busca do prazer. Aí o pessoal elaborando já, ó, prazer e a busca do prazer, como esse movimento, né? E libido, o que é libido para vocês? Ligado à procura do sexo. A energia de conexão dos outros dois. A parte orgânica do sexo. Energia sexual. Atração física e emocional. Boas essas definições de vocês, né? Eu vou aproveitar, como a gente tem só 12 minutinhos, eu vou aproveitar então para falar um pouco sobre esse elemento do sexo e algo que a gente precisa ir discutindo no movimento espírita. E daí nós retomamos, vamos partir dos conceitos na segunda parte para não quebrar no meio do caminho. Mas quando nós falamos em libido, quando nós falamos em desejo, em prazer, eu já estava dizendo para vocês esta ordem dos preconceitos que nós temos, né? E um dos grandes preconceitos que tem tomado o nosso pensamento no movimento espírita, ele parte do conceito de sublimação. Vocês já ouviram falar em sublimação? De repente, começamos numa linha de bobajada falando de sublimação, que eu falei, gente, o que é isso? Né? No atendimento fraterno, eu acabo estudando bastante sobre atendimento fraterno, e a recomendação para homossexuais é você tem que sublimar a sexualidade. Acho ótimo, porque isso é recomendação para todo ser humano. Você tem que sublimar sua sexualidade. Aí a pergunta que depois vem é, e o que é sublimar a sexualidade? Porque aí você tem que entender bem de sexualidade e tem que entender bem de sublimação. Aí eu fui estudar o conceito de sublimação. Sublimação é um termo que vem de Freud, da psicanálise. E eu falei, bom, vamos ver o que Freud fala de sublimação. Umas coisas aqui, outras coisas ali, mas não vai direito para lugar nenhum. Aí fui lendo alguns pós-freudianos, alguns dicionários, e verifiquei que o conceito de sublimação é um conceito que Freud não elaborou ao longo da sua obra. Aí, olha o problema que nós temos. Nós usamos de um conceito psicológico que não foi finalizado pelo próprio autor, que não fica claro pelo próprio autor,
para falar de uma coisa que a gente tem que fazer. Vai dar certo isso? O que vocês entendem por sublimação? Redirecionar. Elevar. Tornar sublime, né? Parece bem bonito isso. Mas Freud não falou nada disso. Os estudos de Freud a respeito da sublimação, veja, Freud estudou, né, o termo mais importante da teoria freudiana é libido. Libido enquanto energia, enquanto aquilo que movimenta o sujeito. E ele vai falar do ser humano, né, a concepção de Freud parece que é o ser humano enquanto um montinho de carne sexualizada, ou seja, um montinho de carne movido pela libido. E aí, ele estuda as fases do desenvolvimento da libido desde o nascimento, mostrando que quando a criança está mamando no seio da mãe ou chupando a chupeta, ele já está ali num movimento de busca de prazer. Já existe ali o desejo, já está ali presente a libido. E a gente vê a criancinha vira o olho, né, num gozo, num prazer que muitas vezes se acalma. Então a criança está lá agitada, nervosa, e o que a gente faz? A gente dá uma chupeta para ela. Porque na hora que ela está chupando a chupeta, ela está estimulando uma zona erógena. E este prazer acalma aquela criança. E aí nós vemos as mães dizendo, eu não vou dar chupeta, porque eu li que atrapalha o dente, que não sei o quê, que não sei o quê. Terceira semana, pelo amor de Deus, arruma uma chupeta para dar para essa criança, porque você já não aguenta mais, que se ela não está na chupeta, então ela quer estar no peito o tempo inteiro, porque ela encontra neste sugar a realização da sua libido. E aí ele vai fazer uma análise do desenvolvimento da libido, da fase oral, a fase anal, até que, né, instala-se em especial o principal parte do corpo da libido, que são os órgãos genitais, tal, não interessa essa parte. Mas o interessante é que daí Freud chega num momento que ele diz assim, mas tem um pessoal por aí que não tem necessidade de viver esta libido, em especial pelas zonas erógenas. Michelangelo, Da Vinci, algumas outras personalidades que viveram um grande movimento de entrega à humanidade, fazendo grande diferença no desenvolvimento da arte, da cultura e da ciência, não tinham as mesmas necessidades que a maioria das pessoas tinham do ato sexual. E aí ele vai dizer, então, que estas pessoas sublimaram a sua sexualidade, ou seja, viviam um estado de conexão, de entrega tão grande, que é como se a cópula, o ato sexual, fosse uma entrega muito pequena para estas almas. Porque tinham um movimento sublimado, de algo muito mais amplo e irrestrito, de entrega e de conexão com a humanidade. E aí essa entrega do um para um no ato sexual era pouco para eles, porque tinham muito mais a entregar. E aí são missionários, né? Já tem um desenvolvimento. Então você consegue entender na relação do um para um, entrega um para um, mas talvez algumas almas têm muito mais para entregar, e então esta relação do um para um é pouco, é pequena. Mas Freud falou de sublimação, dando nome a este funcionamento psíquico do sujeito que extrapola a relação sexual, a cópula, porque vive, vamos colocar entre aspas, uma relação sexual com a humanidade. De troca, de entrega e de compartilhamento com a humanidade. Freud nunca falou de sublimação enquanto prescrição terapêutica. Você tem que sublimar a tua sexualidade.
Ele fala de sublimação enquanto uma constatação de que algumas almas vivem essa entrega para a humanidade. Aí a gente, tacanho do jeito que a gente é, com medo de viver o ato sexual, porque ele está ligado a uma ideia de sujo, de feio, de vulgar, de algo negativo, queremos transpor este sujeito para uma entrega à humanidade. Vai dar certo? Faço assim com a cabeça ou assim, porque eu fiz uma pergunta. Questão de respeito. Vai dar certo? Não. Porque ele não tem o que oferecer para a humanidade. Aí o que vai acontecer? Começa a pintar quadro. Daqui a pouco está pintando quadro de pênis, de prostituta, de não sei o quê, porque não existe isso de sublimar. Vai tocar piano, aí dá em cima do professor de piano. Vai para a igreja, faz sexo com o padre. E aí nós temos essas aberrações que aconteceram na Igreja Católica, de abortos, de AIDS, de pedofilia e tudo mais que apareceu, de pessoas que quiseram dar um lugar de sublimidade para uma energia que é bastante material, da relação do um para um, do mínimo de civilidade. E quando não conseguem viver a relação do um para um, dando o lugar do humano para a sua libido, e deturpam essa energia tentando fazer aquilo que ela não pode, ela vai se apresentar deturpada. Mas a energia é deturpada? Não. Quem que deturpou a energia? O sujeito querendo dar a ela um lugar que não é o lugar dela. E aí nós temos transtornos na área da sexualidade. Por querer dar um lugar para essa energia ou fazer algo que não é da sua natureza. Então, quando olhamos algumas figuras que não têm a necessidade do desejo sexual, porque vivem um estado de comunhão com a humanidade, e nós olhamos para um sujeito e dizemos, você tem que sublimar a sua sexualidade, esta minha prescrição, ela revela minha ignorância, porque eu não estudei sobre psicologia, eu não entendi o que é sublimação, mas revela também o meu preconceito. Porque me faz pensar que se o ato sexual entre um homem e uma mulher já é da coisa do vulgar e feio, entre dois homens ou duas mulheres, isso aí é perversão. Porque é muito humano, né? Porque ainda tem a desculpinha de que entre o homem e a mulher, o ato sexual é para reprodução. Ó, não é que tem prazer aí, é só para reproduzir. E aí os nossos avós tinham 15 filhos, 20 filhos, né? Porque tinha que povoar a humanidade? Não, porque tinha desejo. E não tinham métodos anticonceptivos. Aí tinha 15, 20, né? Então, por conta desse preconceito ou da dificuldade de olharmos para esses temas, nós acabamos trazendo para a doutrina espírita apropriações indevidas e equivocadas que geram mais problemas do que auxiliam. E neste termo, a principal apropriação indevida que nós fizemos foi do conceito de sublimação. Sublimação quer dizer tornar sublime. Não quer dizer que o ato sexual não seja sublime. Porque eu posso estar casado há 20 anos com a mesma pessoa, numa relação estável, e esse ato sexual ser promíscuo, ser um estupro, ser desrespeitoso. E eu posso ter relação sexual com alguém que eu não estou casado e ter um ato sublime. Vocês estão entendendo o buraco? Sublimação não é prescrição. Você tem que. Ela foi apenas uma constatação de Freud a respeito de algo que a psique fez naturalmente. Não estava lá, eu ia dizer de Van Gogh, mas Van Gogh
tinha relações, ou se atrapalhava nas relações, né? Beethoven também tinha, vocês lembram da história de Beethoven? Acho que Beethoven também era atrapalhado no meio do caminho, mas queria também. Não lembro agora se ficamos em Da Vinci, quem que era, mas pegando um desses, nós não estávamos falando de alguém que tinha o desejo sexual de, ai meu Deus, não posso, é feio, é sujo, não posso, vamos rezar o terço, vamos fazer meditação, vamos tomar um banho gelado para passar esse negócio, aí depois que passava, ai, tive uma ideia, vamos fazer aqui o mapa do mundo. Não foi isso. Estava tão conectado a estes propósitos, tão conectado a este mundo da arte, da cultura e da ciência, que nem sobrava energia para a relação de um para um. E aí Freud dá o nome disso, sublimação. Não é prescrição terapêutica. E se tem algum terapeuta por aí prescrevendo que você tem que sublimar a sua energia, é porque não estudou psicologia. Dúvidas até aqui? Não, porque ele pode viver o movimento com a humanidade e de vez em quando fazer sexo. Mas aí é que está, ele não está fugindo da sexualidade, né? Ele está conectado a algumas outras coisas. A gente equivocadamente assimilou o conceito de sublimação como ser assexuado, como não ter sexo. E aí é onde a gente se perdeu. Porque isso é repressão, isso não é sublimação. Né? Então, não ter sexo, não ter prazer, se proibir o gozo, isso é repressão, não tem nada a ver com sublimação. Então, exatamente o que você trouxe nós estamos chamando de sublimação um discurso bonito que, na verdade, revela uma postura de repressão. Agora, se o sexo ele potencializa a energia vital, o terceiro olho, a criatividade, a flora, não deveria ser um recurso mais buscado mesmo por esse gênero? Mas eles já viveram isso em outras encarnações. Eles já estagiaram belamente na fase humana, já desenvolveram estes elementos e hoje já estão nessa outra, né? Agora, a gente ignorante, então pega lá o fulano, vamos fazer um medíocre assim, mas só para a gente, né, fazer uma análise assim. Então, o fulano está lá na fase 50, a gente está na fase 18, querendo agir como o fulano da fase 50. Meu Deus, mas olha o percurso que ele fez. De encarnações e mais encarnações. E a gente quer que agora, está todo mundo nas 50, reconhece que ele está nos 50. Isso revela o quanto nós não temos um pensamento reencarnacionista. Porque Madre Teresa de Calcutá não precisava de fazer sexo. Se Madre conseguiu, se Madre Teresa conseguiu, eu também consigo. Gente, pensa na reencarnação. Porque Madre Teresa de Calcutá, para ser hoje Madre Teresa de Calcutá, teve um percurso reencarnatório para hoje se tornar quem ela é. Se Paulo viveu a grande mudança na estrada de Damasco, a gente também consegue viver. Não. Paulo estava na fase 54, você está na fase 18, talvez na 17. Então a gente olha como se essa vida fosse igual para todo mundo. Esta vida, ela é resultante de milhares de reencarnações. Mas se o Divaldo consegue ficar sem sexo, a gente também consegue. Vai conhecer um pouco da vida do homem, vai conhecer um pouco das histórias do homem, aí você descobre que não dá para comparar. Entende? Mas o nosso pensamento materialista olha como se todo mundo tivesse começado no 0 e terminado no 25 agora. Não é. Isso é um pensamento materialista e não um pensamento reencarnacionista. O que você dizer? Sim. Então ela está falando, vocês ouviram lá no fundo? E por que não pede para repetir? Ela está falando de pessoas que ela conhece no dia a dia, que não tinham essa necessidade sexual
E que daí, hoje ela entende por quê, porque é uma coisa do não fazer falta, né? Vamos fazer só um apontamentozinho. Não estamos falando dessas pessoas que eu não conheço, né? Mas lembra daquela figura da Madre Superiora na Igreja Católica? Ela fazia sexo? Não. Não fazia sexo, porque está lá na igreja. Mas gozava com a atitude sádica de impor sofrimentos ou restrições às suas freirinhas. Ela está abstinente do ato sexual. Mas não tem nada de sublime nisso. Hã? Buscava o prazer em outra atividade, numa relação do um para um. Isso não é sublimação. Entende? Porque ela oprimia. E a freirinha noviça tinha o prazer masoquista de ser oprimida por uma madre superiora. Ali é um ato sexual, sem órgão genital. Não tem nada do sublime. Olha o passo importante que a gente precisa dar. Por que que eu digo que não tem nada deste suposto sublime? Porque na nossa cabeça, o sujo é o pênis e a vagina. Se tirou o pênis e a vagina, é sublime. Gente, pelo amor de Deus, se o sujo fosse o pênis e a vagina, Deus ia ter nos obrigado a nascer com pênis e vagina? Então a gente criou a ideia de que sublime é quando não tem órgão genital. Como se órgão genital fosse feio, fosse sujo, fosse equivocado. Então se tiver lá na relação do convento que não tem órgão genital, sublimou. Sublimou? Ainda está na relação de um para um só em órgão genital. Eu lembro de um moço, um amigo meu querido, e ele dizia assim: Marlon, graças a Deus já faz anos que eu não tenho desejo sexual. Eu digo, por que você diz graças a Deus? Você deve ter algum problema, né? Não! Juro que não tenho. Aí tá, foi passando a nossa amizade, a gente foi conversando. Teve um dia que ele falou assim, lá no Centro Espírita, tem um grupo de estudo que eu coordeno. E tem um casal homossexual no grupo. Ele era homossexual também. E um dos parceiros lá do casal fica me mandando mensagem. Eu digo, que tipo de mensagem que ele fica te mandando? Ai, umas mensagens. Que tipo de mensagem que ele fica te mandando? Me fala. É umas mensagens meio picante assim. Mensagem só. Às vezes ele manda umas fotos. Foto do quê? Do rosto? Foto da psicografia que ele fez? Não. E o que mais que ele manda? Às vezes ele manda uns vídeos. Vídeo do quê? Dele rezando, meditando, dele se masturbando. Ai, Marlon, é dele se masturbando. Falei, E o que você falou para ele? Eu falei para ele parar, mas ele não para. Eu falei, e aí você acha que você está evoluído porque você não tem relação sexual, mas você está numa relação poligâmica. Não estou fazendo nada de errado. Tá sim. Você está numa relação extraconjugal. Dentro do Centro Espírita. E ainda com a questão hierárquica, né? Porque é o professor ali, entre aspas, né? Meu Deus, mas ele não para de mandar. Eu falei, me manda o contato dele. Eu mando uma mensagem que eu tenho certeza que ele para de mandar. Agora você fica nesse, ai, fulano, para de mandar. Ai, fica envergonhado, não manda. Você está se satisfazendo. Você não tem o pênis, a masturbação e o gozo. Mas você está numa relação promíscua. Altamente promíscua. Vamos escrever uma mensagenzinha assim, fulano, se você continuar com essa palhaçada, no próximo grupo eu vou falar para o seu marido, porque isso é um desrespeito. Manda essa mensagenzinha para ele, vamos perguntar se ele continua mandando na semana que vem. Mas você precisa antes assumir que você não tem o ato sexual, mas você está se realizando sexualmente de outra forma. Isso não tem nada a ver com sublimação, porque o sujo do sexo não é o pênis, e aí se não tocar no pênis está sublime.
O sujo do sexo está na desconsideração em relação ao outro, está no abuso do outro, está no desrespeito, na falta de comunhão, de conexão. Aí é que está a sujeira, mas não na matéria. Então aí a gente vai ampliando o nosso raciocínio, que a grande questão não é se livrar do material, é muito mais profundo do que isso. Sublimação não tem a ver com não tocar no genital. Sublimação tem a ver com uma postura frente à humanidade. E você pode estar na relação com a sua esposa, numa postura sublime, ou com o seu marido, e você pode estar abstinente do sexo por 20 anos, numa vida completamente vulgar. Ruim isso de pensar, né? Eu tô vendo umas perguntinhas assim, meu Deus, eu tô no vulgar, eu tô no sublime, eu tô no vulgar, eu tô no sublime. Se tá na dúvida, tá no vulgar, tá? E se você acha que tá no sublime, é porque você tá no vulgar, mas reprimido, tá? Então, tá no vulgar, tá bom? Vamos fazer um intervalo, e aí nós voltamos às 11 horas.